E aí, queridos, mais um vídeo para o nosso canal. Estamos aí, né, nessa tarde e eu queria passar umas informações para vocês importantes. Na verdade, eu queria fazer uma sequência de vídeos aí para explicar algumas coisas que seriam muito importantes para nós, para a gente compreender um pouquinho aí do cenário mundial e atrelá-la às escrituras sagradas. Você lembra de um contexto histórico muito interessante? Na Segunda Guerra Mundial, tá? Houve um contexto onde o líder da Alemanha, o chanceler da Alemanha, né, ele teve alguns conselhos de guerra e ele teve que escolher, né, porque uma das coisas que definiu o mundo que nós conhecemos hoje foi a segunda G mundial, né, vamos dizer assim. Por quê? Quem dominava os mares na época, né, as duas maiores marinhas, era a britânica, né, a marinha britânica, e vinha em seguida aí junto com a marinha americana. E isso, a Alemanha nunca foi forte nos mares, a Alemanha nunca foi páreo nos mares para essas duas forças, esses poderios da marinhas britânicas e americanas, que são um poderio militar no mar assim absurdo, né? E eles precisavam dominar o mar, porque quem domina o mar domina também boa parte da logística comercial do mundo. Então, desde a primeira até a segunda grande batalha mundial, nós tivemos aí o quê? Definições sobre quem iria controlar o comércio e quem iria controlar o mar, porque isso daria à pessoa vantagens militares e comerciais no mundo. Bom, e para isso tinha outro detalhe. No mar, a Alemanha sabia que não seria fácil, mas a Alemanha tinha outro ponto, outro inimigo que eles achavam que seria mais fácil, porque que era Moscou, era a Rússia, né, a União Soviética. E a União Soviética não estava tão preparada com seus frontes, com seus pessoal já em campo, em batalha, e a maior força na época terrestre do mundo era a União Soviética. Era a maior força do mundo. E ele foi aconselhado, né, o Hitler foi aconselhado de uma forma errada, tanto que a pessoa que aconselhava ele na Segunda Guerra Mundial, ele começou a trabalhar para os americanos. Ou seja, desde aquela época ele já fazia um jogo duplo, ele trabalhava para a Alemanha, mas passando informações para os Estados Unidos. Então ele deu conselhos que levou Hitler para o fracasso. E como ele deveria fazer isso? Ele achou que atacando diretamente a Rússia, ele ia derrotá-los, né, destruiria essa força terrestre e ele iria conseguir acessar aquela região da Europa mais ao Oriente, né, e ainda acessar a Ásia. Daria uma posição geoestratégica, geopolítica para eles muito forte. Só que eles não se atentaram para uma posição. A região ali de Baku, no Oriente Médio, tá bom? Baku era onde saía todo o petróleo. O Oriente Médio, onde você está vendo hoje ali o Irã, o Iraque, Arábia Saudita. Então, grande parte, o petróleo que abastecia a União Soviética, Moscou, na batalha, era ali. E se ele tivesse lá dominado aquela região, parado o fluxo de petróleo, de combustível ali para a Rússia, eles já teriam destruído a Rússia facilmente. Mas ele não pensou nisso. Ele achou que enfrentando eles diretamente conseguiria. Então é só para você ter uma análise, né, do quão importante é você ter o domínio dos mares, tá bom? Hoje no mundo, hoje a força marítima mais poderosa do mundo de longe é os Estados Unidos da América. É chamado inclusive pelos seus inimigos de uma força atlantista, porque elas dominam os mares. Existe uma posição hoje lá que é o Mar do Sul da China, né, o Mar Meridional, onde a China reivindica todas aquelas ilhas. Eles falam que todas aquelas ilhas, aquela região pertence à República Popular da China. Ali é por onde passa, né, um terço das embarcações do mundo. É um comércio que equivale ali a mais de 2 trilhões de dólares. Então os Estados Unidos mandou força militar e também armas tecnológicas poderosas para Taiwan, para Filipinas, justamente para fortalecer a posição dos Estados Unidos e fortalecer essas ilhas,
para impedir que a China tome aquele mar, porque ali é um ponto estratégico no planeta que os Estados Unidos tentam o quê? Sufocar a China, não permitir que ela saia dali, é para conter o avanço de qualquer nação. Então dominar o mar, você também tem que dominar certas posições. Qual é o outro ponto? É um ponto, né, onde hoje onde está ali a fronteira, tá? Entre Irã, na fronteira marítima entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, os países do Golfo, que é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é por onde passa um terço, vamos dizer, um terço não, é mais ou menos, é praticamente, né? Entre 20 e 40% de todo o petróleo que abastece todas as nações do mundo passam pelo Estreito de Hormuz. E o Irã, né, a República Islâmica, né, o Irã, diz que se sentir ameaçado eles vão fechar o Estreito de Hormuz. Isso faria acontecer um caos no mundo muito grande. De primeira, seria um impacto muito forte. Mas você entenda que o acordo de Abraão, né, feito pela presidência dos Estados Unidos do Trump, eles fizeram um acordo de Abraão, um acordo de paz entre Israel, Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que são os dois países que fazem fronteira marítima direta no Estreito de Hormuz com o Irã, justamente para que essa ameaça, tá bom, acabe. Se o Irã algum dia tentar ousar impedir que petróleo saia e entre naquela região, eles podem simplesmente sangrar aquelas economias, destruir a economia, por exemplo, da Arábia Saudita, de Omã, de Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, e inclusive eles iriam dominar aquela região, não iria entrar mercadorias para esses países, grande parte delas e nem sair. Então imagina o quão ruim é isso. Por isso que os Estados Unidos, quando os Estados Unidos acaba de falar, né, quando a pessoa do Trump, de que ele vai tirar as tropas do Oriente Médio e que se os países quiserem agora se defender, terão de fazer um acordo de paz com Israel, senão os Estados Unidos não irão os proteger, é por isso, tá? Isso é um dos medos deles, de se os Estados Unidos sair fora, eles não têm condição de se manter sozinhos. Então vamos fazer amizade com Israel, para eles nos defender, para nós termos uma força frente ao Irã, isolamos o Irã e fazemos uma fronte frente ao Irã poderosa, concisa e que seja capaz de lidar com esse inimigo, se os Estados Unidos sair daqui. Então entende essa jogada? Vocês vão ver aí o mapa e vocês vão começar a entender. Hoje, nessa data, a Arábia Saudita, segundo fontes dos últimos acontecimentos, a Arábia Saudita está pressionando o país que é o Paquistão para eles reconhecerem Israel e também normalizar laços com Israel. Por que o Paquistão? O Paquistão faz fronteira hoje com o Afeganistão e a Índia. E é um país que tem muita influência e ajuda financeira e militar dos Estados Unidos. E é uma região também que a China pretende passar com a sua rota One Belt One Road, a rota da seda. E ali, Estados Unidos não vai sair dali porque justamente precisa barrar esse plano chinês. Barra no mar e também terra, eles não podem deixar esse dragão avançar muito. Mas por que eu falei que faz fronteira com o Afeganistão? Justamente porque no Afeganistão também é uma região que os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra ali interminável e o Trump já ameaçou sair dali. Se ele sair dali, nós podemos ver o quê? Uma maior influência do Paquistão no Afeganistão. Uma interação muito mais forte. A saída também dali dos Estados Unidos permitiria que as guerrilhas, o governo ali se estabelecesse e claramente daria uma maior autonomia para aquele país, para aquela região. Então esse é um dos motivos que o Paquistão está querendo o quê? Que os Estados Unidos saiam daquela região, seria bom para eles, e eles querem ver como que o atual governo americano vai lidar com essa questão, tá bom? Porque é uma região muito rica em petróleo e é uma região também muito dependente do comércio exterior, né, o comércio externo, e dependem muito dos Estados Unidos. As alianças e o poderio econômico dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos nesses países é muito grande. Hoje, o Paquistão está recebendo muito dinheiro e ajuda da China, tá bom? Não só eles, como o Cazaquistão, como países ali como o Irã, que já fez um grande acordo econômico de ajuda com a China de 450 bilhões de dólares nos próximos aí 10 anos, né, 5 a 10 anos.
Então você imagina que hoje os Estados Unidos não vai lá e diz como que tem que ser feito do jeito deles. Hoje existe um player no mundo que faz frente à influência dos Estados Unidos. Por isso que as jogadas neste grande tabuleiro de xadrez que é o planeta precisam ser bem feitas. E vai ter que haver grandes acordos de paz, de fato. E os Estados Unidos terão que trabalhar nesses pontos estratégicos do mar para conter o avanço e a influência da China. Porque se eles conseguirem dominar essas regiões, né, se os Estados Unidos sair dessa posição, que é o plano da nova ordem, né, da NOM, tirar os Estados Unidos de caminho para levantar uma nova ordem no mundo, onde não será mais os Estados Unidos, não será mais essa força, não será mais o dólar, mas eles trarão esses 10 reinos. Os países terão que se unir em blocos, né, que serão os 10 reinos de Apocalipse 17, onde haverá 10 reis, 10 blocos, 10 bancos centrais, e cada um fará ali sua economia e vão interagir uns com os outros desta forma. Por que terão que correr para os seus blocos? É para se proteger e para, né, se manterem unidos. Se manterem unidos, trocarem mercadorias e bens uns com os outros para manter de pé a população, a economia girando, alimentar seus povos e governos e poder. E eu acredito, queridos, que no culminar disso tudo, tá? Porque eu creio que hoje vai ter uma terceira guerra mundial, tá bom? Lembra do que foi feito na União Europeia, o Fundo Europeu de 750 bilhões de euros para ajuda de emergência dos países do bloco europeu, mais um fundo europeu de 1,8 trilhão de euros, que é para ajudar os países da região a se recuperarem, e é um fundo que terá acesso desde agora, de 2020 até 2027. 7 anos é o plano de recuperação da União Europeia. Porém, para ter acesso a esse fundo, os países terão que tomar algumas medidas dentro de suas nações, como todo negócio, toda empresa agora terá de ir para o ramo tecnológico. Quem não tiver nos próximos anos de 2021 as suas transações financeiras ou os seus métodos de informações, de transações financeiras, se não tiver o seu comércio digital, se não tiver a sua empresa não trabalhar com o plano digital, então ela estará fora do mercado. Vão ser excluídas do mercado aquelas que não usarem de meios digitais de pagamentos financeiro. Tá bom? Então esse é um plano. E também tem que estar adequado de acordo com os padrões exigidos pelo desenvolvimento sustentável, que é a Agenda Verde, né? Manutenção do meio ambiente, replantar árvores, não destruir rios, zerar emissões de dióxido de carbono. Então você vai ver que vai ser uma pressão em cima dos países para ter acesso a esse fundo de ajuda, ou então se não tiver, vai ser destruída, essa nação vai ser excluída, execrada completamente. Então, uma grande guerra mundial, o que você acha que vai acontecer? Mas eu vou fazer um novo vídeo para explicar isso para vocês com mais detalhes. Fica essa informação para vocês e até o próximo vídeo que vai complementar o que estamos falando aqui, tá bom? Então fica para vocês entenderem que o que está ocorrendo hoje no mundo, eles precisam criar um cenário onde as nações e as pessoas, as nações dependam dessa grande ajuda dessa elite, porque vai ser um meio de eles implorarem para chegar lá, tá bom? Então até o próximo vídeo a todos, compartilhem essas informações e o próximo vídeo parte 2 eu trago logo para vocês.